Vamos para mais um vídeo e antes de começar eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é que eu fiz um vídeo baseado em mapa mental. Ele foi inspirado nesse canal que é o Viajante, então se inscrevam lá. Eu gosto bastante desse canal. O cara é muito interessante, o cara é bacana. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que eu vou discordar dele porque eu sou a favor do Bitcoin e ele é contra. E como que eu posso ser a favor do Bitcoin concordando com ele que é contra o Bitcoin? Fica aí até o final para você ver. Então, ele fez esse vídeo aqui. Bitcoin hackeado. Toda criptografia tem uma falha. No caso aqui, o Bitcoin já foi hackeado. Então, sobre esse vídeo aqui, eu tenho só quatro palavras para dizer a respeito dele. Foi o hardware foi hackeado. O hardware foi hackeado. Só o hardware. Não foi o Bitcoin, não foi blockchain, não foi a carteira do cara, basicamente. Foi o pendrive. Então, se você não tem uma carteira e um pendrive, então fica tranquilo. E eu quero também mostrar algum ponto aqui, por exemplo. Como que você vai hackear uma carteira que é baseada em um papel, uma carteira de papel? Existem carteiras de Bitcoin que são feitas de papel, paper wallets o nome. Então a única forma de você que não tem um pendrive facilmente hackeável seria o único jeito da pessoa roubar o Bitcoin de você seria fazendo um MK Ultra em você e coletando as suas seeds ou te torturando, sei lá. Mas não tem como hackear um papel, por exemplo, uma carteira de papel. Então, o que eu gostaria de falar mesmo é sobre esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu vou tirar bastante informação dele. E então vamos lá. Bitcoin, super investimento ou uma nova religião? De fato, tem bastante pessoa tratando o Bitcoin como se fosse uma religião. E isso é muito estranho, sabe? Pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, a pessoa que diz seguir outras pessoas também que se diz seguir a Bíblia, tratam o Bitcoin como se fosse uma salvação, alguma coisa assim. Mas esquece completamente da palavra. Isso é um pouco até irritante, sabe? Essa idolatria toda. Alguns pontos também que eu quero falar é sobre esse negócio de bocadura. Você não vai fazer bocadura, cara. Esquece, mano. Se alguém te torturar, você vai falar suicídios. Não existe isso, cara. E outra, vai deixar. Ah, se minha família não obedecer, eu não vou deixar nada pra ela, não sei o que, não sei o que. Ó, vamos deletar isso aqui. Como assim, cara? Não é por medo que você vai ter respeito, sabe? Não é para isso que o Bitcoin foi feito. O Bitcoin foi feito para você. Quer dizer, o Bitcoin é uma coisa neutra praticamente. Mas um bom uso dele é você não ser roubado pelo Estado. É só isso, cara. Não é. E então vamos lá. Próximo passo aqui. Ele falou que o Bitcoin ele gasta muita energia para ser mantido, porque a blockchain ela está em crescimento. E quanto mais ela cresce, mais ela vai precisar de energia. E a minha resposta é sim e não. Você vai ver que várias vezes eu vou falar aqui, ó, sim e não. A resposta é sim e não. Não tem como você falar que sim e nem que não. Gasta muita energia. Sim, ela gasta muita energia para manter os nós e também gasta muita energia na mineração. Só que não. Por quê? Por que que não? Porque ela gasta ou aproveita essa energia? De acordo com alguns dados, a maioria da energia que o Bitcoin, entre aspas, gasta, ele é reutilizado da rede, ou seja, a rede fornece uma quantidade de energia e uma certa quantidade as pessoas não conseguem consumir toda a rede. Então essa energia que seria desperdiçada, ela é usada na mineração. Esse é um dos argumentos a favor desse negócio de gastar muita energia. Ele não gasta energia, ele aproveita a energia que seria desperdiçada de qualquer forma. E aqui é uma coisa contra os defensores do Bitcoin, que no caso muitos dele, como você fala, pode ter alguma desonestidade, alguma coisa assim, a pessoa geralmente fala, mas o código é aberto, você pode ir lá e ver. A pergunta, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você sabe ler um código? Outra pergunta também que eu queria fazer: você leu o código? E a pergunta que junta as duas: você leu o código e você entendeu o código? Não, né? Você sabe detectar alguma desonestidade no código? Se tiver? Não. O que acontece é que a gente espera que alguém diga que tem uma desonestidade no código de alguém que saiba ler o código, venha a público e fale isso. Essa é a verdade. Não importa se o código é aberto, a pessoa tem que ler o código e tem que saber interpretar o código.
correto? E você também, você assina contratos o tempo todo sem ler. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos pegar aqui esse aplicativo aqui, tá? Ó, vamos ver aqui. Ah, esse não tem. Ah, eu desinstalei o aplicativo. Pera aí, eu vou ter que configurar de novo. Não, não vai iniciar o computador não. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Pronto, voltando. Então, no caso, o que eu queria mostrar aqui, que nesse caso aqui não tem, é que o aplicativo, todos os aplicativos que você vai instalar, pelo menos quase todos, eles vêm, tem uma parte aqui que você tem o contrato. Você clica aceitar e instalar. Eu duvido que você leia o contrato, ok? Eu duvido. Todos os jogos, quase todos os programas têm esse contrato antes de você instalar ele. Você clica em concordar e você nem lê, ok? Então esse negócio de, eu sei, o código é aberto, tá, balela. Não muda nada se você não pegar e ler o código e entender. O Afonso ele fala que ele não investiria em Bitcoin, por quê? Porque Bitcoin, na cabeça dele, a pessoa está ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro na bolsa, eu acho que ele está comparando o Bitcoin com a bolsa de valores. A bolsa de valores você compra um ativo, você espera ele subir, você vende e você ganha em cima, né? E a Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia proíbe o ganho em cima de juros. Você não pode ganhar dinheiro com juros. Isso é satânico, isso é completamente errado. Inclusive, esse é um esquema monetário de escravidão. É um esquema que foi criado para tornar as pessoas escravas através dos juros. Por isso que é proibido na Bíblia. Bitcoin é juros? Não. Bitcoin. Ganhando dinheiro com Bitcoin. O que seria ganhar dinheiro com Bitcoin? Você compra Bitcoin em um momento e você deixa guardado e ele valoriza? Isso é ganhar dinheiro em cima de Bitcoin? Ganhar o quê? Você está ganhando um papel, você está trocando uma moeda de ouro por um papel higiênico, por exemplo. O Bitcoin é o ouro. Bitcoin é o ouro, ele é uma reserva de valor. Então você tem o ouro digital, né, que é o Bitcoin como reserva de valor, e você tem o papel higiênico, que seria o real, a nota real, as notas de dinheiro real. Você trocaria uma barra de ouro por um caminhão de papel higiênico? Provavelmente não. Até porque um Bitcoin é um Bitcoin. Se você tem um Bitcoin na sua carteira, daqui a 1000 anos vai continuar sendo um Bitcoin. Você não ganhou absolutamente nada. A valorização dele não significa que você ganhou dinheiro em cima. Mesmo que você troque por dinheiro, o dinheiro desvalorizou. Isso que acontece. O dinheiro desvaloriza conforme o tempo passa e o Bitcoin se mantém. Quando todas as pessoas reconhecerem o valor do Bitcoin, ele vai estar valendo preços estratosféricos. Isso é juros? Não. Isso é apenas o reconhecimento da moeda como uma coisa útil. Todo mundo percebeu que o Bitcoin é uma moeda e é uma moeda útil, e isso começou a ter valor aos olhos da pessoa, mas um Bitcoin sempre será um Bitcoin. E outra coisa também que eu queria falar, o tempo não tem valor e o risco. Você tá trocando dinheiro por Bitcoin. Ó, primeira coisa, você está trocando o seu tempo, porque você poderia ter dinheiro para gastar a hora que quiser, mas você prefere pegar esse dinheiro, trocar por Bitcoin e deixar lá guardado. Esse é um ponto. O outro ponto, e o risco. Ao mesmo tempo que você pode ter um Bitcoin que pode comprar muita coisa, você pode ter um Bitcoin que não pode comprar nada. Amanhã pode ser hackeado, por exemplo, como ele disse. Todo mundo perdeu Bitcoin. Bitcoin não vale nada agora. Então é um risco. O risco não tem valor. Você não pode considerar esse valor que a pessoa está arriscando o patrimônio dela fazendo isso. E também está colocando tempo nisso, tempo e conhecimento. Bom, vamos lá para o próximo. E outro argumento que ele fala é que o Bitcoin ele tem um histórico. Por exemplo, o Bitcoin que ele é usado de forma criminosa, ele fica marcado como um dinheiro sujo. Bom, na minha opinião, o dinheiro não é sujo, ele é apenas uma energia neutra. Você pode usar ele de forma positiva ou negativa, mas o dinheiro é uma energia neutra e sempre será, independente da nota, se é dólar, se é real, se é Bitcoin, o dinheiro é neutro. Outro argumento que ele diz é que os bancos, eles compram bitcoins limpos das mineradoras. E a solução, o que ele faria seria comprar bitcoins apenas dos bancos, porque o dinheiro seria limpo. Mas aí vem o caso. Não era mais fácil comprar dos mineradores?
ao invés de comprar do banco, porque seria Bitcoin limpo, no caso, né? Então, isso aqui foi um ponto falho do argumento dele. Sobre o dinheiro sujo, ele diz que o governo vai proibir o Bitcoin sujo uma hora. Pode acontecer, mas como que ele vai proibir? E para quê? O que vai ser considerado sujo pelo governo? Isso muda conforme o tempo? Será que daqui a 10 anos uma pessoa que usar dinheiro para comprar carne vai ser considerado sujo esse dinheiro? Será que vai ser possível comprar quando o governo não quiser que você coma carne? O que é um crime? O que é um crime conforme o tempo passa? Você sabia que escravidão não era crime até um tempo atrás? Todo mundo sabe disso. Então, essa moral do governo sobre leis e tal, isso aqui é uma coisa completamente irrelevante. Vamos lá para outro ponto. Ele mostrou um cara lá falando que o Bitcoin foi criado por IA e tal, um cara com grande relevância, um cara. Geralmente essas pessoas que têm grande poder, ou elas são burras sobre um assunto e dão opinião, mas geralmente elas são burras de propósito. Por exemplo, tem um cara que é referência na científica para algumas pessoas, que é o Desgraça Tyson. Ele faz um vídeo falando sobre ciência, que eu chamo de stand-up. Ele joga o microfone no chão e fala que isso é gravidade. E todo mundo bate palma. E grita. Se isso não é stand-up, eu não sei o que é. Porém, em uma entrevista mais séria, quando a entrevistadora pergunta o que é gravidade, o que ele diz? Não faço ideia. Por que ele não jogou o microfone no chão quando a entrevistadora fez essa pergunta? Ora, porque quando ele estava jogando o microfone no chão, fazendo o showzinho dele, ele estava falando com os gados dele. E quando era uma entrevista, ele estava falando com uma pessoa mais inteligente. Outro exemplo, o Lula falando de inteligência artificial. Tem um vídeo que ele está falando com os gados dele, os burros. Então ele fala que tem tanta gente inteligente, para que a gente precisa de inteligência artificial? Era só usar as pessoas inteligentes. Não precisa de inteligência artificial porque tem muita pessoa inteligente no Brasil, então é só usar a inteligência que a gente já tem, que a gente já nasceu. E aí, quando ele vai fazer uma palestra no exterior, ele está falando que a inteligência artificial deve ser usada, deve ter algumas pessoas para entender dessa inteligência, para ser usada para alguns fins. Ou seja, o povão ele se finge de burro. Na palestra lá, internacional, o cara está falando melhor do que muita gente especialista. Essas pessoas, elas se fazem de burro de propósito pro povão. Por quê? Porque o povo é burro. Outro papo aqui, que geralmente isso aqui é o Renato Amoedo que fala. Que, por exemplo, quando coloca a religião no meio tentando justificar o Bitcoin, isso eu acho completamente ridículo. Por exemplo, ele falou uma vez que Jesus era migtal. Migtal, para quem não sabe, é homens trilhando seu próprio caminho sozinhos, alguma coisa assim. Isso é um reducionismo barato. Por quê? Vamos comparar uma banana com uma mesa amarela com um punhado de açúcar derramado em cima. Você já vai entender isso. Uma banana é igual a uma mesa amarela com um punhado de açúcar derramado. Por quê? Porque a banana ela é doce, correto? E é amarela. A mesa também. A mesa é doce, porque tem um punhado de açúcar em cima. Se você lamber, vai ser doce. E é amarela. Só que você esquece que a banana ela é uma fruta, ela é natural, etc, etc, etc. É um alimento. Você esquece que a mesa amarela com um punhado de açúcar derramado em cima, ele é um doméstico, ele é um móvel, ele não é comestível e outras características. É feito de madeira. Então isso é um reducionismo. Você pega uma ou outra característica de um lugar, pega uma ou outra característica de outro lugar e compara as duas coisas como se fossem iguais. Jesus e os migtal. Cara, uma das coisas que já refuta o fato de Jesus ser ou não migtal é a própria descrição do que é ser migtal. Homens trilhando seu próprio caminho. Jesus não trilhava seu próprio caminho, ele trilhava o caminho do Pai. Entende como isso é completamente imbecil você querer associar essas coisas, cara? Não precisa disso, mano.
Outra coisa que ele fala também é que Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ele fez coisas semelhantes com Jesus Cristo. Olha isso. Tipo, só porque o cara abriu mão do reconhecimento. O que é isso? Um monte de abobrinha. São duas situações completamente diferentes. Satoshi abriu mão do reconhecimento por um bem maior, por o Bitcoin ele ser descentralizado. Cara, ele simplesmente nunca se revelou porque senão ele seria a pessoa mais procurada do mundo atualmente. O cara ia ser completamente obliterado, só por isso. Agora, uma coisa que o Afonso falou uma vez, é que Satoshi Nakamoto seria o anticristo. Por quê? Porque ele guardou no começo 1 milhão de Bitcoin dos 23 milhões, se eu não me engano. Então ele teria 1,23 avos do dinheiro do mundo. Seria o homem mais poderoso do mundo. Porque ele teria 1,23 avos de todo o dinheiro se o Bitcoin fosse a moeda universal. Tá. As grandes famílias poderosas, etc, 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 já têm 70% do dinheiro de todo mundo. Então, o que é 1,23 avos comparado a 70% de tudo? Basta eles se juntarem, criarem a nova ordem e pronto. Já teria o anticristo aqui. Para que precisaria guardar 1,23 avos de Bitcoin? O cara se congelar para esperar o Bitcoin ser a moeda universal, depois ser revivido lá no futuro? Cara, não faz muito sentido isso, percebe? Principalmente para alguém que defende, como o Afonso, que o fim será daqui pelo menos 300 anos. Eu também concordo. Eu concordo que vai ser daqui a pelo menos 1000 anos a gente vai ter ainda. Antes dessa nova ordem e o fim dos tempos. Ah, mas tanta coisa acontecendo, blá 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 blá. Cara, o mundo, ele sempre foi assim. Acontece coisas, coisas, coisas. Ah, vai acontecer o fim agora, vai acontecer o fim agora. O mundo reseta, começa tudo de novo. Enquanto não tiver todos os sinais, não, o fim não está próximo. Outra coisa também, quem seria esse Satoshi Nakamoto? Ele seria um homem, ok? Todas as pessoas do mundo devem idolatrar o anticristo. 99% das pessoas vão idolatrar o anticristo, colocar ele acima de Deus. Agora a pergunta que eu quero fazer: quem seria o anticristo? Todas as pessoas idolatrariam isso? As pessoas idolatrariam 99% idolatraria isso? Não. Por exemplo, o presidente, que é um político, por que o anticristo ele não pode ser um político? Porque o político ele tem lado. Então ele não poderia ser de esquerda nem de direita. Nem de esquerda nem de direita. Ninguém idolatraria isso. Cada um tem os seus gados e tal, mas 99% das pessoas nunca. O anticristo ele seria um bilionário, como por exemplo Satoshi Nakamoto, um dos poderosos do mundo? Não, porque pior ainda, a esquerda e a direita odeiam esses caras, tá bom? Ele seria um influencer, por exemplo, um TikToker? Não. Por quê? Porque nem todo mundo gosta do TikToker, do seu TikToker preferido, ok? Ninguém gosta do seu influencer preferido, só uma bolha. Um jogador de futebol, ó, melhorou um pouco. Muita pessoa idolatra, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, mas ainda tem uma certa divisão. Um ator de Hollywood. Eita. Por exemplo, quem que odeia o Keanu Reeves, hein? Keanu Reeves, sei lá como é que é o nome dele. Quem que odeia esse cara? Ninguém. Não conheço ninguém que odeie esse cara. Um ator de Hollywood seria um bom anticristo. Você não concorda comigo? Um cantor. Bom, eu não conheço ninguém que odeia Gustavo Lima, por exemplo. Se odeia Gustavo Lima, seria um bom anticristo também. Mas ele faria maravilhas? Ele seria incrível? Alguém que seria ferido de morte e sobreviveria? Faria milagres? Talvez. Mas nada que foi diferente disso seria totalmente idolatrado. Para a pessoa ser idolatrada completamente, igual a Bíblia descreve, a pessoa teria que ser o quê? É tão verdade o que eu falei, é tão verdade o que eu estou falando, que só de eu mostrar
Essa partezinha aqui você já sabe quem é. Eu aposto que você já sabe quem é. Para o anticristo ele ser completamente idolatrado, ele teria que ser, no mínimo, parecido com isso aqui. Mas isso eu deixo para outro vídeo, ok? E aonde que eu tô? Vamos aqui. Ele disse que uma das coisas que ele fica com o pé atrás sobre o Bitcoin é falar que o Bitcoin ele é bom demais para ser verdade. Bom, o Bitcoin ele não é bom demais para ser verdade. Ele é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que uma moeda teria que ser para ser considerado pelo menos uma moeda. Ele é o mínimo. Só que as pessoas ficam tão assustadas com o mínimo, por quê? Porque tudo é tão ruim, mas tão ruim, que o mínimo começa a parecer incrível. Vamos para algumas características de uma moeda. Escassez. O ouro ele é escasso e o Bitcoin ele é escasso. Ele é durável, o Bitcoin é durável. Por isso que ele é considerado ouro digital. Só que ele tem algumas vantagens por causa do ouro. Porque o ouro ele não é usado, por quê? Porque ele é muito pesado, porque ele é muito difícil de dividir? Talvez. Mas o principal ponto aqui é que o governo proibiu a posse de ouro. Sabia que você não pode ter ouro, que você é preso? Hoje em dia, até mesmo se você tiver, sei lá, experimenta guardar R$ 1 milhão embaixo do travesseiro, embaixo do colchão. Cara, você vai ser, você vai ser preso. Se alguém falar que você tem R$ 1 milhão em casa, você vai ser preso por ter o seu dinheiro em casa. Percebe o quão absurdo isso é? Você percebe isso, cara? Experimenta ir no aeroporto com R$ 10 mil em papel. Você vai ser confiscado, cara. E você vai ser preso. Portabilidade. Como foi proibido, é difícil de portar. Ele é muito pesado, né? Então também é difícil de portar por causa disso. Mas isso eu não vejo como uma. E o Bitcoin você leva na cabeça. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, por quê? Porque a pessoa que quer ter uma reserva de valor, ele vai ter uma casa. Ele não vai ser um mochileiro. Não tem por que ele estar carregando ouro para lá e para cá, certo? Divisibilidade. O ouro ele tem pouca divisibilidade. Isso é verdade. Por quê? Porque você, por exemplo, o que quiser comprar com 1 grama de ouro, você consegue comprar uma batatinha com ouro? Não, praticamente não. Já no Bitcoin você consegue com a Lightning. Com a Lightning você consegue. Com o principal dele não. Armazenamento. Ele é difícil de armazenar. Porque ele é muito pesado. Mas também eu duvido que você tenha ouro suficiente para, sei lá, encher um caminhão. Dificuldade de falsificação. Eu não entendo de falsificação de dinheiro então e nem de ouro, então eu não sei dizer se isso é verdade ou não. As pessoas estão acostumadas com o quê? Em outro assunto aqui. Ouro você pega. É um ouro, é o ouro, é a barra de ouro e tal. A moeda você guarda na carteira. Na sua carteira, atrás do seu bolso, correto? O Bitcoin você não vê. Então ninguém nunca viu um Bitcoin, né? Só que hoje em dia é mais ou menos assim. O ouro, ele é um monte de números na sua tela, que é o ETF de ouro. Ninguém tem ouro em casa, por quê? Porque é proibido. O governo proibiu você ter ouro. Ninguém tem dólar ou reais em casa, você usa o Pix. Então você também nunca mais vai ver real e nem ouro. E o Bitcoin segue a mesma coisa. Então, cara, esse argumento de que nunca viu um Bitcoin, daqui a pouco você nunca vai ver dólar, nunca vai ver real, nunca vai pegar na mão uma pepita de ouro. Por quê? Porque vai ser tudo um monte de número na tela do seu computador. Então não tem escapatória, cara. Ou você vai usar a moeda digital do estado, ou você vai usar a moeda digital de fulano, de ciclano, você cria a sua moeda ou você usa o Bitcoin. Não tem para onde fugir. Aquilo que eu falei, Bitcoin é usado para o mal? Bom, o dinheiro para mim ele é uma energia neutra. Você usa como você quiser, cara. E você usar o argumento de que as pessoas
compram e vendem droga, traficam pessoas, traficam blá 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 pessoas e tal. Isso é um apelo sentimental, isso não é um argumento válido, cara. Então, me desculpe, mas isso aqui é um argumento apelo sentimental, eu desconsidero. Então, o que eu tava falando, uma hora, isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante. Vai chegar até no Mario aqui, ó, Mario Schwartzman. Então, vamos supor, ele supôs que uma hora, se o Bitcoin for uma moeda usada para o mal, para o anticristo, por exemplo, você teria que escolher. Ou você vai ser milionário, bilionário teria a moeda e apoiava o anticristo, ou você largaria a mão de todo da sua riqueza para desligar a blockchain e o anticristo não ter poder. Tá. Tem saída isso? Já eu te falo. O Mario Schwartzman ele fez uma live uma vez. Eu não lembro, acho que era essa. Mentalidade de rei, alguma coisa assim. Ele já cantou essa pedra faz muito tempo. O que ele falou? Ele falou que as pessoas escolhidas pelo Criador para ser salvas, elas seriam reis, teriam muito dinheiro. E o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela teria que abrir mão de todo o seu dinheiro e escolher a salvação espiritual. Isso não é a mesma coisa que o Afonso falou? Bom, eu concordo com ele e eu vou muito além do que ele falou. É muito pior do que vocês dois falaram, sabe por quê? Porque toda moeda vai ser baseada em blockchain. Todas as moedas. Você vai ter real, Drex, real digital. Você vai estar usando uma moeda satânica do Estado. Você vai estar usando o Bitcoin, que pode se tornar satânico conforme o tempo. Você vai estar usando um ETF de ouro com blockchain também, talvez, que vai ser satânico. E você vai ter que abrir mão do seu dinheiro de todo jeito, não vai ter escapatória. Não vai ter saída. Essa é a grande pio aqui. Não tem saída. Não tem saída. E qual que é o grande conselho que eu poderia dar para vocês caso esse dia chegasse? Qual que é a solução que eu daria? Bom, a solução que eu daria é você não ter uma mineradora em casa para você não estar apoiando isso. Você não ter um nó em casa, que você não vai estar apoiando isso. Um nó é um computador rodando a blockchain, ok? A solução você seria assim. A moeda se tornou satânica? Ok. Eu vou ali. Você não tá nem aí se a moeda é satânica ou não. Tá, eu encontrei um cara que não tá nem aí se a moeda é satânica ou não. Cara, Eu tô com 2 Bitcoin aqui e eu queria comprar a sua fazenda e 2.000 cabeças de gado, ok? Tá, toma Bitcoin. Pronto, acabou. Acabou a grande preocupação. Acabou, acabou. Você tá limpo, a moeda se tornou satânica e você não faz parte disso. Tem alguma dificuldade nisso? Ah, mas eu segurei Bitcoin por muito tempo. Cara, tava na sua cabeça. O Bitcoin tá na sua cabeça. Como é que você vai apoiar uma coisa satânica se você não tá fornecendo nenhum tipo de energia para isso funcionar? Entende? E um grande problema também que seria não usar Bitcoin, o grande problema de todos, o maior problema de todos seria: vai sobrar o que para os seus filhos? Teve um argumento que o Afonso falou que isso seria egoísmo a pessoa guardar o dinheiro só para ela. Guardar o dinheiro esperando valorizar, etc, etc. Mas, por exemplo, se uma pessoa estiver guardando dinheiro pensando na herança dos filhos, isso não é uma coisa legítima, não? Não querer que sua herança seja diluída no passar do tempo, a sua herança seja conservada para seus filhos, seus netos, seu legado. Cara, isso seria uma coisa que, na minha opinião, é a principal uso do Bitcoin isso aqui, tá? A única coisa que importa para mim é essa. Se vai sobrar coisa para meus filhos, se o meu legado vai ser passado para frente. O resumo do vídeo todo é essa pergunta aqui. Vai sobrar o que para seus filhos? E a solução, como eu falei, se a moeda se tornar algo ruim para as pessoas, troca por gado. E pronto.
Não é difícil de pensar muito nisso. Não é difícil raciocinar isso. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui. E obrigado. Tchau.